Parece impossível. Mas um fazendeiro solitário enfrentou um agiota armado para proteger uma mulher que ele mal conhecia. O que aconteceu depois mudou tudo. Camila Duarte voltou para a casa da mãe carregando mais peso do que caixas. Trazia contas atrasadas, cansaço antigo e um medo que não admitia em voz alta. Tinha 29 anos e ensinava piano para crianças na escola municipal da cidade vizinha. Perdeu a mãe há poucos meses, e desde então, vinha tentando manter o que restou da família em pé com salário curto e noites sem sono. Quando abriu a porta da velha casa de madeira às margens do lago, descobriu que nada ali estava quieto. Nada ali estava limpo. Nada ali estava seguro. O chão da cozinha estava inchado por umidade antiga. As janelas empenadas deixavam entrar vento frio, e o telhado vazava perto do fogão. A pia trazia marcas de ferrugem. No quarto do pai, o armário ainda tinha cheiro de bebida velha, tabaco e abandono. Na sala, um piano vertical coberto por um lençol desbotado ocupava metade do espaço, o único objeto que parecia ainda ter alma. Camila passou a mão pela madeira, tirou o pó devagar e sentiu o nó apertar na garganta. Aquilo era tudo o que realmente era dela. O resto, documentos, terreno, até o nome da propriedade, já vinha com cobrança pendurada. O pai tinha deixado mais do que lembranças ruins. Tinha deixado uma dívida. Arthur Ribeiro, homem conhecido na região inteira, cobrador de sorriso fácil e mãos sujas, apareceu 2 dias depois do enterro da mãe. Não trouxe condolência. Trouxe valor. Trouxe prazo. Trouxe uma ameaça travestida de gentileza. Disse que o pai dela tinha pegado dinheiro, perdido tudo numa noite infeliz, e que agora a herança era responsabilidade dela. Não falou em juros no papel, falou em juros na pele. Disse que a vida cobrava caro de quem devia e fingia não dever. Desde então, a casa deixou de ser casa e virou vigia. Camila dormia leve. Acordava com qualquer ruído. Trancava portas, conferia janelas, olhava o lago antes de escurecer. Passou a notar pequenas coisas que não estavam ali no dia anterior. Pegadas de bota na varanda mesmo quando não havia chovido. Uma bituca de cigarro apagada na beira do degrau, e ninguém da vizinhança fumava. Um feixe de luz cruzando o lago tarde da noite, como se alguém estivesse sondando o interior da sala através das frestas da cortina. A pior parte era saber que não era paranoia. Era recado. Arthur não precisava entrar. Só precisava lembrar que podia. Ele rondava sem tocar, rondava sem falar, rondava sem quebrar nada. Não queria o dinheiro apenas. Queria a sensação de controle. Queria que ela soubesse que estava sozinha. Queria que ela entendesse que aquilo não ia parar. Camila não contou nada à polícia. Não adiantaria. Todo mundo sabia quem era Arthur. Todo mundo sabia que ele emprestava e tomava de volta multiplicado. Todo mundo sabia que ninguém mexia com ele. Alguns diziam que ele era apenas insistente. Outros diziam que ele resolvia no papo. Quem dizia isso nunca precisou pagar. Quem dizia isso nunca ficou trancada dentro de casa com o coração batendo no pescoço porque ouviu passos do lado de fora às 2 da manhã. Era sempre à noite que ele deixava sinais. Portas destrancadas que ela jurava ter fechado. Pegadas perto do galpão antigo. Um prego enfiado no batente da janela, como se alguém tivesse testado força. Um arranhão longo na madeira do portão lateral, quase como marcação. O lago refletia essas coisas. O lago via tudo. A água daquele lago sempre foi parte da vida dela. Ali ela aprendeu a nadar. Ali ouvia a mãe cantarolar enquanto lavava roupa num balde azul. Ali passou tardes inteiras treinando escalas de ouvido porque o piano não cabia fora da sala. Agora, o lago era outra coisa. Não era mais lembrança de infância. Era risco. Camila passou a evitar a margem depois do pôr do sol. Sempre que escurecia, luzes surgiam do outro lado, lanternas rápidas que andavam rente à água e depois sumiam. Ela sabia quem estava ali. Não precisava ver o rosto para entender. Com o passar dos dias, a pressão aumentou. Arthur parou de aparecer só para lembrar.
Começou a visitar para cobrar. Levava números anotados em papel dobrado, mas o papel era só encenação. O que ele queria deixar claro era outra coisa, que dívida, naquele lugar, não era só dinheiro. Era submissão, dependência, obediência. Era aceitar que ele mandava. E ele deixava isso claro sem levantar a voz. O tom calmo era pior do que gritar. Camila tentou negociar, tentou dizer que precisava de tempo, tentou explicar que não herdou lucro, herdou ruína. Arthur ouviu tudo com expressão paciente, como quem assiste uma criança se debatendo. Depois, disse que ela tinha 2 semanas para resolver ou ele voltaria para tomar o que fosse justo. Não explicou o que justo significava. Não precisava. Foi nessa fase que o corpo dela começou a falhar. Mãos trêmulas. Fadiga que não passava. A cabeça sempre pesada, cheia de ruído. Chegou a parar de comer direito porque cada refeição era engolida rápido demais, sempre olhando por cima do ombro, sempre em alerta. O cachorro, Tobias, vira-lata que a mãe tinha recolhido o filhote, era o único que a acompanhava em todos os cômodos. Dormia perto da porta. Rosnava baixo quando ouvia motor subindo pela estrada de barro. Late só quando vale a pena. Numa tarde cinzenta, pouco antes da tempestade, o cachorro sumiu. Camila chamou por ele 2 vezes, depois 3, depois 5, e nada. Desceu a escadinha da varanda, foi até o galpão, circulou pelo terreno inteiro, e nada. O lago estava parado, espelhado, sem vento. O ar tinha um cheiro metálico, de antes da chuva. O silêncio estava errado. Silêncio de espera. Silêncio de armadilha. Ela sentiu que estava sendo observada. Não viu ninguém. Mas sentiu. A nuca ficou fria, o estômago encolheu, a respiração perdeu o ritmo. O instinto mandou recuar, mas o amor pelo animal empurrou para frente. Tobias sempre voltava quando ela chamava. Naquela tarde, não voltou. Isso, para ela, significava uma coisa só. Alguém tocou no que era dela. Alguém cruzou o limite. Camila seguiu até a beira do lago. A lama grudava no tênis, e os arbustos baixos arranhavam a perna. E então ela viu. Tobias estava caído perto da cerca velha que marcava a divisão entre o terreno da família Duarte e as terras vizinhas. O corpo encolhido, o pelo sujo, respiração rasa. Não era acidente. Não era queda. O cachorro tinha marcas no pescoço. Marcas de laço apertado e puxão. O recado estava dado. Eu posso encostar em você quando quiser. Nesse momento, a sensação que tomou conta não foi medo. Foi raiva. Raiva clara, direta, afiada. Raiva de quem já perdeu a mãe, já perdeu paz, já perdeu sono, e agora estava perdendo até o direito de existir sem ser lembrada da dívida de outro homem. Era mais do que dívida. Era invasão. Ela se ajoelhou na lama, tentou erguer o cachorro, mas as mãos tremiam tanto que quase deixou escapar. Tobias chorou baixo. A respiração era curta e urgente. O peso do corpo dele parecia dobrar nos braços dela. O coração acelerou tanto que doeu fisicamente. Por um segundo, a visão escureceu nas bordas. Por um segundo, ela achou que ia desmaiar ali mesmo, sozinha, com o lago olhando. Não desmaiou porque não teve tempo. Antes que o corpo cedesse, ela ouviu passos firmes se aproximando atrás de si. Passos pesados, consistentes, de quem pisa na terra como dono e não como invasor. Ela não sabia ainda, mas aquele som mudaria toda a vida dela. Aquela presença era a fronteira entre continuar caindo e, finalmente, ser amparada. O homem que parou atrás dela chamava-se Miguel Nascimento. Ela só saberia esse nome depois. Naquele primeiro instante, tudo o que sabia era que não estava mais sozinha. Miguel Nascimento não era homem de aparecer onde não havia sido chamado. Mas naquela tarde, ao ouvir os latidos interrompidos e o som distante de algo caindo, instinto falou mais alto que costume. Estava voltando do curral, com o cavalo lento pela lama, quando avistou uma figura ajoelhada na beira do lago. Uma mulher, sozinha, com o corpo curvado e um cachorro nos braços.
A cena tinha algo de errado. O vento trazia cheiro de metal e chuva, e o silêncio depois de um grito é sempre sinal de perigo. Miguel desceu do cavalo e se aproximou com passos firmes. Não disse nada. A mulher virou o rosto rápido, surpresa, os olhos cheios de pavor, não do tipo que se acalma fácil, mas daquele que já vem treinado. Ele se agachou ao lado dela e viu o cão ferido. O pescoço tinha marcas de corda, o pelo manchado de lama e sangue seco. Miguel não perguntou o que aconteceu. Pegou o cachorro com cuidado e o levou nos braços até o galpão mais próximo. A mulher hesitou por um segundo, mas o seguiu. Era como se confiasse sem querer. O homem abriu o portão lateral e levou o animal até o canto onde guardava feno. Procurou uma manta velha, limpou o ferimento e molhou um pano em água limpa. Os gestos eram seguros, calmos, de quem já cuidou de dor antes. O cachorro reagia pouco, mas respirava. A mulher ficou em pé, as mãos presas no próprio corpo, o olhar fixo em silêncio. Miguel sabia quem ela era. Todos ali sabiam. A filha de Augusto Duarte, o homem que perdeu as terras jogando e desapareceu antes de pagar o que devia. A moça que voltou depois de anos, sozinha, para morar na casa do lago. A moça que herdou mais maldição do que bens. O nome dela, Camila, ecoava entre as conversas de bar e as fofocas de armazém. Uns diziam que era orgulhosa demais para vender o que restou. Outros diziam que devia dinheiro para gente perigosa. Nenhum deles mentia por completo. Miguel só nunca quis saber mais porque aprenderá a não se meter em vida alheia. Mas agora estava ali, com ela, o cachorro ferido, e uma sensação que não sabia nomear. Depois de algum tempo, o animal adormeceu. Miguel se endireitou e olhou o horizonte. O vento soprava do lado do lago, levantando folhas secas e poeira fina. Sabia o que aquilo significava. Alguém andara por ali. E não era pescador. Camila percebeu o olhar dele e, pela primeira vez, falou. A voz rouca, baixa, quase um sussurro de quem desaprendeu a conversar. Disse apenas que o cachorro sempre ficava preso no quintal, que nunca ia até a cerca, que aquilo não era acidente. Miguel não respondeu. Mas o olhar dele endureceu. O homem conhecia o tipo de gente que fazia esse tipo de coisa. Já vira antes. O pai dele tinha perdido um boi assim, como aviso. Quando alguém quer mandar recado, nunca fala. Só mostra o que pode fazer. Camila agradeceu sem jeito. Ele apenas assentiu, subiu de volta no cavalo e foi embora. Nenhuma palavra a mais. Nenhuma promessa. Mas aquela cena ficou presa na cabeça dele durante o resto da noite. O vento virou, e a chuva finalmente caiu. A casa de Camila voltou a ser o abrigo frio que ela conhecia. Tobias dormia aos pés da cama, ainda fraco, mas vivo. Cada trovão fazia a janela vibrar. E, no meio do barulho, ela jurou ouvir algo lá fora, passos lentos, o som de cascalho sendo pisado. Quando abriu a cortina, nada. Só o reflexo da própria sombra. No dia seguinte, as pegadas voltaram a aparecer na varanda. Novas. Frescas. A marca de bota, pesada, diferente da de Miguel. Ao lado, uma ponta de cigarro. O mesmo cheiro do passado. Camila passou o dia em alerta. Tentou se ocupar limpando o piano, varrendo o chão, trocando o lençol, mas o corpo trabalhava e a mente rodava em círculos. Lembrou de cada palavra de Arthur. 2 semanas, e eu volto para resolver do meu jeito. Já fazia 10 dias. O relógio contava o prazo com crueldade. Na tarde seguinte, Miguel apareceu de novo. Disse que viera ver o cachorro, mas o olhar dele não parava nas feridas. Percorria o terreno, o portão, as marcas no chão. A experiência o fazia notar o que outros ignoravam: pegadas recentes, direção de quem veio pela estrada e saiu pelo lado do mato. Camila o observava, tentando decifrar a intenção. Não sabia se ele estava ali por preocupação ou por desconfiança. Miguel não era homem de conversa. Falava pouco, e quando falava, era direto. Disse apenas que era bom ela não ficar sozinha à noite. E, antes que ela respondesse,
Acrescentou que passaria pelo lago de tempos em tempos. Ela não protestou. Agradeceu com o olhar. Aquela presença, mesmo breve, já bastava para afastar o medo por algumas horas. Nos dias seguintes, ele manteve o que disse. Passava cedo, passava tarde, sempre fingindo estar só de passagem. Trazia pequenas coisas, uma garrafa de leite, um pedaço de madeira seca, às vezes ferramentas. Não ficava muito tempo. Mas cada aparição dele era um respiro. O cachorro começou a melhorar, e com ele, a coragem dela também. Camila voltou a andar até o lago. Voltou a varrer a varanda com a porta aberta. Ainda assim, a sensação de ser observada nunca ia embora. Às vezes, enquanto tocava piano à noite, jurava ver luzes se movendo entre as árvores. Certa madrugada, acordou com barulho vindo do quintal. O coração disparou. Pegou a lamparina e foi até a janela. A luz tremia, projetando sombra no vidro. Lá fora, algo se movia devagar, perto da cerca. Por um instante, achou que era Miguel. Chamou o nome dele em pensamento, quase pedindo que fosse. Mas quando a figura se virou, o brilho da lamparina revelou o rosto errado. Arthur. Ele estava ali, em silêncio, parado. O sorriso era o mesmo, aquele que disfarçava ameaça sob cortesia. Fez um gesto com a mão, como quem cumprimenta um velho amigo, e depois sumiu na escuridão. Camila ficou imóvel, o corpo travado entre fugir e gritar. O som do vento misturado com o barulho do próprio sangue nos ouvidos. O tempo pareceu parar. Quando finalmente conseguiu se mover, correu até a porta, mas já não havia ninguém. Na manhã seguinte, encontrou o portão entreaberto e um envelope preso sob a pedra. Dentro, um bilhete com uma frase curta: último aviso. Ela sentou-se na escada da varanda e chorou. Não era desespero. Era exaustão. Chorou porque não sabia mais o que fazer, porque tudo parecia girar em torno do erro de um homem morto, porque estava cansada de pagar por culpas que não eram dela. No fim da tarde, quando o sol já baixava, o som de cascos rompeu o silêncio. Miguel vinha pela estrada, devagar. Tinha o semblante tenso, olhar firme. Parou diante da casa e desmontou. Não perguntou nada. Apenas olhou para o portão e depois para o bilhete sobre a mesa. Camila entendeu que não precisava explicar. Ele já sabia. Miguel pegou o bilhete, leu e guardou no bolso. O gesto era pequeno, mas o significado enorme. Ao guardar, ele assumia parte daquilo. A ameaça deixava de ser só dela. Passava a ser deles. O lago refletia o fim do dia. O vento soprava leve, mas havia peso no ar. Pela primeira vez desde a morte da mãe, Camila não se sentiu completamente sozinha. E Miguel, pela primeira vez desde a perda do irmão, sentiu que ainda valia a pena proteger alguma coisa. Depois do bilhete, nada mais voltou ao normal. A casa já não era apenas frágil. Agora era alvo. A dívida, que antes era número e pressão psicológica, havia se tornado contagem regressiva. Último aviso não era frase. Era sentença. Camila entendeu. Miguel também. O lago, que sempre refletiu calmaria, agora refletia risco. Miguel não disse que ficaria. Não ofereceu promessa. Não fez declaração de proteção. Apenas começou a agir como se parte da fazenda dela fosse responsabilidade dele também. No dia seguinte, apareceu cedo. O sol ainda mal tocava o lago quando ele chegou com ferramentas no ombro e madeira na carroça. Parou diante da cerca dos fundos e avaliou cada ponto frouxo do terreno com o olhar de quem sabe ler ameaça no detalhe. Não perguntou se podia entrar. Não pediu autorização formal. Mas também não invadiu. A postura dele dizia tudo. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Se você deixar eu ficar, eu resolvo. Camila abriu a porta e ficou na varanda observando. O corpo ainda cansado, o cabelo preso às pressas, a expressão alerta. Não tentou parecer forte. Estava exausta demais para fingir. Miguel não olhou direto para ela. Continuou conferindo os pontos fracos do portão,
os vãos da janela lateral, a tranca improvisada da porta da cozinha. O diagnóstico estava claro. Qualquer homem decidido entraria ali em menos de 1 minuto. Ele reforçou a madeira com novos travessões, fixou dobradiças novas, colocou trinco duplo na porta dos fundos e ergueu uma trava simples de ferro no batente da frente. Trabalhou em silêncio, sem pressa, com precisão. Camila o observava como quem assiste um milagre pequeno e real acontecer diante dos olhos. Aquela casa, pela primeira vez em anos, começava a parecer defendida. Não era só construção. Era gesto. Era mensagem. A mesma que Arthur mandava quando deixava pegada na varanda, Miguel respondia agora com parafuso, martelo e ferro. Era uma disputa silenciosa sobre quem definia o que podia ou não acontecer ali. No intervalo, Miguel deixou sobre a mesa um saco de ração canina e um pote com pomada cicatrizante. Tobias se arrastou até ele abanando o rabo devagar. O cachorro se encostou na perna dele como se reconhecesse proteção. Camila viu aquilo e sentiu algo apertar dentro do peito. Ninguém tinha cuidado do que era dela havia muito tempo. Ela preparou o café porque precisava fazer alguma coisa que não fosse só assistir. Quando colocou a caneca diante dele, as mãos ainda tremiam. Miguel percebeu o tremor, mas fingiu não ver. Respeito, ali, era não expor a fraqueza do outro. Respeito, ali, era permitir que o outro fingisse controle mesmo quando estava à beira de cair. Passaram a tarde sem conversa longa. Ela varreu a sala, limpou as prateleiras, tentou pôr ordem no que restava da vida. Ele se revezou entre a porta, o portão, a cerca e a janela que dava para o lago. Ao final do dia, a casa estava fisicamente mais segura. Ainda simples, ainda velha, mas com barreiras reais. Diferente. Habitável. E, junto com as madeiras e ferros, algo menos visível tinha sido colocado ali. Presença masculina confiável. Não invasiva. Não dominante. Só presente. Esse tipo de presença, naquele cenário, valia mais que qualquer polícia. À noite, Miguel não foi embora de imediato. Ficou sentado na escada da varanda, chapéu apoiado no joelho, ouvindo o som distante da água batendo de leve nas pedras do lago. Não vigiava só para ela. Vigiava para ele também. Fazia anos que não sentia que estava fazendo algo que importava. Camila ficou na cozinha, fingindo arrumar coisas que já estavam arrumadas. Sempre de olho nele pela fresta da porta. A sensação era estranha e perigosa. Segurança. Não lembrava a última vez que tinha sentido isso sem medo de troca escondida. Miguel sabia que seria uma noite ruim. O padrão de homem como Arthur é sempre o mesmo. Ameaça, recuo, ameaça maior. Ele já vira isso acontecer com vizinhos, com famílias inteiras, com gente que depois some deixando só a casa fechada e a história que ninguém conta. Sabia, depois de um último aviso, não viria conversa. Viria teste. O teste começou às 2h43 da madrugada. Primeiro, o barulho baixo de um motor reduzido. Depois, farol desligado entrando pela estrada de barro. Finalmente, passos lentos no cascalho perto da cerca lateral. Não houve batida de porta. Não houve grito. Só movimento rasteiro, estudado, de quem quer que a pessoa dentro da casa saiba que está sendo observada, mas não tenha prova do que reportar. Camila acordou com o coração acelerado e foi direto para a sala. Encontrou Miguel já de pé, em silêncio absoluto. Ele fez um gesto curto para que ela permanecesse atrás dele, e só isso bastou para o corpo dela obedecer sem discutir. Era uma obediência que não nascia de medo. Nascia de confiança. Os passos circularam a casa. Lentos. A varanda rangeu. A maçaneta da porta da cozinha girou e parou no ferro novo que ele tinha colocado horas antes. Uma pausa longa se seguiu. A pausa de quem percebe que agora há barreira. Depois, um arranhão leve na janela. Unha, chave, metal, impossível saber. Só intenção. Miguel não abriu a porta. Não saiu. Não correu atrás. Porque homem experiente sabe. Sair gritando no escuro é dar ao inimigo o terreno perfeito. O que ele fez foi outra coisa.
Acendeu a lamparina e posicionou a luz na janela da frente. De modo calculado. Para que qualquer um do lado de fora soubesse. Tem homem acordado aqui dentro. Tem alguém vendo você. Isso, muitas vezes, vale mais que arma. O carro demorou a ligar, como se o visitante estivesse remoendo o próprio orgulho. Mas ligou. O motor recuou devagar, e o som se perdeu na curva. Camila respirou fundo, encostando as costas na parede. Agora, sim, o corpo tremia descontrolado. Miguel percebeu, mas manteve postura calma. Colocou a lamparina sobre a mesa e sentou de novo. Não tocou nela. Não tentou segurar a mão dela. Não prometeu que estava tudo bem, porque não estava tudo bem. Promessas vazias fazem mais estrago que silêncio honesto. Os dois ficaram em estado de alerta até o céu começar a clarear. Quando a manhã chegou, Camila saiu para varrer a varanda e encontrou uma coisa nova no chão, perto do degrau, um maço de notas amarrado com elástico. Em cima, um bilhete curto, dobrado 2 vezes. O tipo de papel barato que carrega ameaça como quem carrega perfume. Ela abriu. Os olhos percorreram as palavras e o corpo travou. O bilhete dizia, em caligrafia limpa demais para combinar com o conteúdo: isso cobre uma semana. O resto você paga do jeito que puder. Não havia assinatura. Não precisava. O jeito direto, a frieza, a forma de transformar dinheiro em coleira, tudo era Arthur. Aquilo não era oferta. Era domínio. Se ela aceitasse aquele dinheiro, aceitava a narrativa dele. Você me deve, você me pertence, você segue minhas regras. Era mais sujo que cobrança. Era tentativa de posse. Camila sentou nos degraus e ficou olhando para o envelope como quem olha para veneno. A mandíbula apertada, o estômago embrulhado, a mente acelerada demais para conseguir pensar direito. Miguel pegou o papel, leu e não devolveu. Guardou no bolso da camisa, junto com o primeiro bilhete. Depois recolheu o maço de notas e disse apenas uma coisa, seca, definitiva: isso não fica aqui. Não era pedido. Era posição. Ele não estava discutindo se ela devia ou não. Ele estava dizendo que aquele homem não atravessaria aquela porta através de dinheiro. Nem através de medo. Camila respirou de novo. Foi lento, difícil, mas respirou. A partir desse dia, Miguel praticamente passou a fazer parte da rotina dela. Chegava cedo, antes mesmo da primeira luz tocar o lago. Às vezes trazia lenha. Às vezes trazia comida. Às vezes vinha só para andar o terreno em volta, como quem mapeia a rota de risco. Não se anunciava com palavras bonitas, se anunciava com presença física. Isso, para uma mulher sendo caçada psicologicamente, tem um efeito direto: o cérebro desarma. Com o tempo, Camila começou a agir diferente. Parou de pular com qualquer ruído. Voltou a abrir a janela da sala durante o dia. Voltou a tocar piano. Foi assim que aconteceu a primeira coisa que realmente mexeu com Miguel. No fim de uma tarde, enquanto terminava de consertar uma calha do telhado, ele ouviu. A melodia veio de dentro da casa, limpa, firme, segura, como se ela estivesse lembrando ao próprio corpo que ainda sabia criar beleza num lugar que tentaram transformar em ameaça. Não era música de festa. Não era música de exibição. Era quase uma oração. Uma afirmação silenciosa de eu ainda estou aqui. Miguel parou de trabalhar e ficou ouvindo da varanda. Os olhos fixos no horizonte. A respiração mais lenta. O rosto sério como sempre, mas o peito diferente. Ele não tocava piano. Não sabia nomes de acordes. Mas sabia reconhecer quando algo que estava morto volta a respirar. Foi ali que entendeu 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, aquela mulher não era frágil. Só estava cansada de lutar sozinha. Segundo, se Arthur voltasse, não viria mais só por dinheiro. Viria para quebrar o que ela estava reerguendo. E isso, agora, incluía ele também. E Miguel Nascimento não era homem que aceitava perder 2 vezes. Já tinha perdido o irmão naquele lago. Não ia perder outra pessoa naquele mesmo lugar. A partir dali,
A dívida de Camila deixou de ser problema dela. Virou problema dele. E isso mudou absolutamente tudo. Desde aquela tarde em que o som do piano preencheu o ar, a rotina de Miguel e Camila passou a seguir um ritmo que nenhum dos dois percebeu de imediato. Era discreto, quase invisível, mas existia. Ela tocava. Ele ouvia. E, aos poucos, sem palavras nem planos, o medo foi cedendo lugar à convivência. Camila começou a acordar mais cedo. Fazia café antes mesmo do sol nascer e deixava uma caneca sobre a mesa da varanda, do lado em que ele sempre se sentava quando passava. Nunca combinaram aquilo. Apenas aconteceu. E, todos os dias, Miguel chegava, sentava, bebia em silêncio e seguia o dia. Para quem observasse de longe, pareceriam duas pessoas qualquer. Mas o que unia os dois era algo que ia além de rotina. Era sobrevivência compartilhada. O lago, testemunha silenciosa de tudo, refletia essa nova fase. As águas, antes cinzentas e paradas, agora amanheciam claras, cortadas por peixes saltando e por garças que vinham beber na beira. Era como se o lugar respirasse junto com eles. Ainda assim, o perigo não havia passado. Só tinha recuado. Arthur não reapareceu por semanas. E essa ausência, em vez de paz, trouxe inquietação. Porque homem como ele não some, só observa. Miguel sabia. Tinha olhos treinados para ler silêncio. Quando algo fica tempo demais calado, é porque está preparando o próximo passo. Por isso, manteve atenção em cada detalhe: marcas de pneu na estrada, rastros recentes na lama, sons diferentes à noite. E, sem que Camila percebesse, ele começou a montar um tipo de vigia. Nas horas vagas, andava pelas bordas do terreno dela, marcando caminho com pedras pequenas e galhos quebrados, sinais que apenas ele entendia. Deixava o cavalo amarrado perto do matagal mais fechado e observava o entorno antes de partir. Camila achava que ele apenas gostava de andar pelo campo. Não sabia que cada volta era, na verdade, um mapeamento de defesa. Os dias seguiram assim. Camila continuava o trabalho de reconstrução. Reformou parte da cozinha, limpou o galpão e voltou a dar aulas de piano para crianças da vila nos fins de semana. Miguel cuidava do gado, mas sempre passava na casa dela antes de escurecer, às vezes com desculpa de deixar leite, às vezes sem dizer nada. O cachorro se recuperou completamente. Tobias voltou a correr pelo quintal, mas sempre dormia na porta da cozinha. Era ele o primeiro a notar quando algo estranho se aproximava. Certa tarde, Camila estava limpando o piano quando encontrou, atrás do tampo, uma carta antiga. O envelope amarelado, o nome do pai escrito de próprio punho. Dentro, um recibo e, no verso, o carimbo de Arthur Ribeiro. O valor era alto. Impossível para o pai ter pago. Mas, na margem do papel, uma anotação curta chamava atenção. Dívida quitada. Testemunha, M. Nascimento. Camila ficou em choque. Miguel. A assinatura não era dele. O M podia ser qualquer um. Mas o nome coincidia. Guardou o papel sem comentar. O peso daquela descoberta se instalou no peito. Se o pai realmente pagou, por que Arthur ainda cobrava? E se o documento fosse prova de que ela nunca devia nada, o que ele realmente queria? À noite, contou a Miguel. Mostrou o recibo, a assinatura, o carimbo. Ele leu tudo com atenção, sem reagir. Apenas disse, num tom que mais parecia pensamento dito alto, que já ouvirá falar de negócios sujos feitos por Arthur na época. Que talvez o pai dela tivesse caído numa dessas armadilhas. Camila perguntou se ele conhecia o pai dela. Miguel fez uma pausa. Disse apenas que o vira uma vez, muitos anos antes, quando o irmão ainda era vivo. Depois ficou em silêncio. A lembrança o atravessou. Era noite de tempestade, o rio cheio, o barulho da água engolindo o som da terra. Miguel e o irmão, Rafael, tentavam fechar a comporta da represa quando ouviram gritos do outro lado, vozes embriagadas, aposta feita, um barco virando. O acidente que levou Rafael aconteceu naquela mesma noite. O homem que estava do outro lado do rio era Augusto Duarte, o pai de Camila.
Miguel nunca esqueceu aquele som, nem o barulho do corpo do irmão sumindo nas águas. Mas, com o tempo, aprendeu a enterrar a dor sob o trabalho. Agora, ao ver Camila com os olhos cheios de culpa por uma dívida que talvez nem existisse, entendeu algo que não tinha percebido antes. O passado não se repete igual, mas sempre volta a pedir resposta. Nos dias seguintes, ele começou a se aproximar mais. Não apenas da casa, mas dela. A distância entre os dois foi se encurtando como se o destino tivesse decidido nivelar contas antigas. Camila passou a confiar. Deixava Miguel entrar sem avisar, aceitava os conselhos, e até riu quando ele, sem jeito, tentou consertar o piano e acabou desafinando 2 teclas. Riu porque já não sentia medo. Riu porque, pela primeira vez, alguém errava perto dela sem a intenção de machucá-la. O vínculo entre os dois cresceu no silêncio das coisas simples. Uma refeição dividida sem pressa. Um olhar que se prolongava sem explicação. Um toque acidental nas mãos quando os dois pegavam o mesmo objeto. Mas o sossego durou pouco. O mal nunca aceita ser esquecido. Uma noite, o cachorro voltou a latir diferente. Latido de aviso, não de susto. Camila correu para a janela. Nada. Miguel, no entanto, percebeu de longe. Estava no curral, e o som atravessou o vento. Subiu no cavalo e seguiu o instinto. Ao chegar, viu pegadas novas perto do lago. E, na varanda, um novo recado, uma garrafa de bebida quebrada, e dentro dela, um papel queimado na borda. Miguel pegou o pedaço com cuidado. Dava para ler apenas uma frase: nem todo herói morre uma vez só. Aquilo não era para Camila. Era para ele. Um lembrete de que alguém lembrava o passado. Alguém que sabia sobre o acidente. Ele entendeu de imediato. Arthur queria provocá-lo. Queria que perdesse o controle, que reagisse, que desse motivo. Miguel respirou fundo, amarrou o cavalo e entrou na casa. Camila estava pálida, o corpo inteiro tremendo. Ele não perguntou nada, só trancou as portas e ficou ali até o amanhecer. No dia seguinte, procurou o xerife da cidade. Levou o bilhete, o recibo antigo, tudo. O xerife olhou, leu e devolveu. Disse que sem testemunha e sem nome no papel, nada podia ser feito. Miguel entendeu a mensagem oculta. Arthur comprava silêncio melhor do que qualquer advogado. De volta à fazenda, ficou observando o lago. Aquela água já tinha levado demais. E agora ameaçava levar de novo. Mas ele não deixaria. Camila apareceu na varanda. O sol batia no rosto dela. O vento movia os fios soltos do cabelo. Ele olhou para ela e sentiu algo que não era simples desejo. Era reconhecimento. 2 vidas marcadas por culpas alheias, por perdas que não escolheram, por dores que não pediram. O amor, ali, nascia diferente. Não em promessas, mas em resistir juntos. Não em palavras, mas em olhar o perigo e ficar mesmo assim. E Miguel Nascimento, homem de poucas palavras, decidiu em silêncio que, se o passado voltasse, dessa vez ele não fugiria. Dessa vez, ele ficaria. A partir da garrafa quebrada e do bilhete queimado, ficou claro, Arthur não queria apenas dinheiro. Queria controle. Queria medo. Queria que Camila vivesse cada minuto lembrando que ele podia tirar tudo dela quando quisesse. Mas havia algo que Arthur não esperava. Ele não esperava Miguel. Até então, Miguel tinha sido apenas barreira. Vigiava, reforçava a porta, cercava terreno. Agora, ele entendeu que barreira não bastava. A ameaça não ia embora porque alguém fechou tranca. A ameaça só recua quando entende que cruzar aquela linha custa caro. E, naquela altura, Miguel estava pronto para cobrar caro. Na manhã seguinte ao recado, ele ensilou o cavalo, prendeu o rifle atrás da sela e foi até a cidade. Não avisou Camila. Sabia que, se avisasse, ela tentaria impedi-lo, não por covardia, mas por medo de perdê-lo também. Medo de repetir o mesmo roteiro de sempre. Um homem enfrenta outro homem em nome dela e ela termina sozinha no final. Ela já tinha visto isso antes. Ele sabia. O caminho até o centro era de terra batida,
ladeado por pasto e cerca de arame. O vento da manhã levantava poeira fina. Miguel cavalgou sem pressa, mas com o corpo inteiro tenso, cada músculo consciente do que viria. Ele não estava indo conversar. Estava indo estabelecer limite. Limite de verdade. Limite que o homem que vive de ameaça entende. Arthur mantinha escritório nos fundos de um depósito de materiais de construção. O lugar parecia comercial, mas todo mundo sabia que o dinheiro que circulava ali não era de tijolo nem cimento. Era dinheiro de gente apertada. Dinheiro de desespero. Dinheiro que voltava multiplicado por medo. Miguel desceu do cavalo, amarrou a rédea no poste e entrou. Não bateu. Não esperou ser chamado. Passou direto pela porta, atravessando o corredor estreito que cheirava a tabaco e produto químico barato. 3 homens sentados em volta de uma mesa levantaram o rosto. Nenhum falou. Sabiam quem ele era. Miguel entrou na sala dos fundos e encontrou Arthur sentado como se fosse dono da cidade. Camisa clara, relógio caro, postura relaxada demais para ser natural. O sorriso surgiu rápido, aquele mesmo sorriso treinado para parecer cordial enquanto esconde veneno. Miguel colocou sobre a mesa o envelope com o dinheiro deixado na varanda, junto com o bilhete "Isso cobre uma semana". Colocou também o papel antigo, a suposta dívida já quitada, carimbada e assinada. Depois cruzou os braços e ficou em silêncio. Silêncio, naquele momento, era a arma. Arthur pegou os papéis com calma. Fingiu ler devagar. Fingiu surpresa. Fingiu inocência. Tentou usar aquele tom quase irônico de quem diz "acho que você está entendendo errado". Tentou fazer parecer que tudo aquilo era só confusão, que ninguém estava ameaçando ninguém, que era tudo mal entendido entre famílias. Miguel não respondeu. Miguel não discutia com o homem que faz da palavra um truque. Ele não estava ali para discutir versão. Estava ali para estabelecer regra. Arthur então mudou de estratégia. Encostou-se na cadeira, abriu um sorriso frio e soltou aquilo que achou que derrubaria o fazendeiro. Disse que sabia de Rafael. Disse que lembrava da noite da represa. Disse que todo mundo tem fraqueza. A dele era Camila. A de Miguel tinha sido o irmão. A frase bateu como pancada limpa. Foi nesse instante que Miguel fechou a distância entre os dois. Não encostou a mão. Não levantou arma. Só aproximou o corpo e olhou direto, de perto, sem piscar. O tipo de olhar que não ameaça. O tipo de olhar que sentencia. Arthur tentou manter a postura, mas a mudança era visível. O sorriso forçado sumiu. Os ombros ficaram rígidos. A mão esquerda, antes relaxada, agarrou o braço da cadeira. Era o instinto do predador que percebe que, dessa vez, não está do lado mais forte. Miguel falou então, pela primeira vez. A voz baixa, direta, sem pressa. Não fez discurso. Não pediu favor. Não implorou por consideração. Disse apenas que aquela casa agora tinha dono presente. Que ninguém mais iria aparecer lá à noite. Que ninguém mais tocaria no cachorro. Que ninguém mais deixaria recado. Que qualquer tentativa de se aproximar daquela varanda seria tratada como invasão, e que invasão em propriedade rural não se resolve com conversa. Não havia ameaça explícita, mas havia algo mais pesado, garantia. Arthur tentou rir. Tentou dizer que a moça devia. Tentou repetir o enredo antigo, o enredo que sempre funcionou. Ela me deve, eu cobro, isso é entre eu e ela, você não tem nada a ver com isso. Mas, dessa vez, não funcionou. Porque Miguel respondeu com uma frase simples, seca, definitiva. E a frase mudou a história inteira. Ele disse, agora tem. Foi só isso. Agora tem. Aquelas 2 palavras tiraram Camila do lugar de presa e colocaram Miguel como barreira oficial. Arthur entendeu. E odiou. O ambiente pesou. O ar ficou espesso. A tensão era física. Os 2 homens se encararam por longos segundos que pareceram minutos. Arthur tentou medir até onde Miguel iria.
Tentou avaliar se aquilo era coragem real ou só teatro. Tentou encontrar sinal de medo. Não encontrou. O que viu ali foi outra coisa. Viu convicção. Miguel não estava blefando. Não estava defendendo mulher por impulso. Ele tinha assumido aquilo como parte da própria vida. E homem perigoso reconhece quando encontra alguém disposto a ir até o fim. Arthur fez o que gente desse tipo faz quando perde momentaneamente. Recuou fingindo controle. Chamou um dos auxiliares. Mandou acompanhar o amigo até a saída. Falou: não há necessidade de ficar nervoso. Fingiu que estava tudo sob controle. Fingiu acordo, quando por dentro ardia. Miguel virou as costas e saiu. Mas ninguém naquela sala acreditou que aquilo tinha terminado. Do lado de fora, ele soltou o ar pela primeira vez desde que entrou. Ajustou a arma no arreio, montou o cavalo e voltou para a estrada. O vento do campo bateu no rosto dele como água fria depois de febre. No caminho de volta, pensou em duas coisas. Primeiro, Arthur não iria esquecer. Segundo, agora não era mais uma questão de cerca e tranca. Agora era guerra de território emocional. Chegou à casa de Camila pouco antes do entardecer. Ela estava sentada no degrau da varanda, com Tobias apoiado nas pernas. O olhar dela procurou o dele com urgência. Procurava resposta. Procurava sinal de que ele tinha voltado inteiro. Miguel desceu do cavalo e parou diante dela. Não sorriu. Não contou o que aconteceu. Não relatou conversa. Só tirou o chapéu, apoiou no joelho e ficou ali, a poucos passos dela, em silêncio. Camila entendeu. O corpo relaxou como quem finalmente solta um peso que vinha segurando há semanas. O tipo de alívio que quase dói. Porque, até aquele momento, o medo que ela mais escondia não era o medo de Arthur. Era o medo de perder Miguel tentando protegê-la. Com ele ali, de pé, inteiro, ela soube que ainda havia tempo. Talvez não paz ainda, mas tempo. E tempo, para quem vive sob ameaça, é ouro. Miguel passou aquela noite na varanda. Não entrou para dormir. Ficou sentado de costas para a porta, o rifle apoiado ao lado, ouvindo cada ruído da margem do lago. O vento levantava e abaixava o capim do barranco. A água batia de leve nas pedras. De vez em quando, um sapo quebrava o silêncio. Camila acordou mais de uma vez e o viu ali, imóvel, vigiando o escuro. Não chamou. Não ofereceu cobertor. Não tentou conversar. Sabia que certos rituais de homem ferido não podem ser tocados. Sabia que, às vezes, o maior respeito é não interromper. A madrugada passou sem visita. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Só tinha mudado de fase. No dia seguinte, a tensão tomou outra forma. Arthur não apareceu. Mandou em vez dele 3 homens desconhecidos rondarem a estrada de acesso, pararem o carro longe e ficarem observando. Não tocaram no portão. Não pisaram no terreno. Só observaram. Queriam ser vistos observando. Era um jogo de cerco. Miguel viu antes de Camila. Estava empilhando lenha quando notou o brilho do para-brisa no meio do mato. Não fez cena. Não chamou ninguém. Pegou o cavalo e se posicionou em ponto alto, de onde dava para enxergar toda a linha da cerca. Os homens olharam para ele. Ele olhou de volta. Ninguém acenou. Ninguém falou. Ninguém sorriu. Durou poucos minutos. O carro partiu, levantando poeira. Miguel entendeu a mensagem clara. Nós sabemos onde ela está. Nós sabemos onde você está. Nós podemos voltar a hora que quisermos. Mas havia outra mensagem, escondida, que talvez nem os homens de Arthur tivessem percebido. Agora você precisa enfrentar 2, não 1. Ela não está mais sozinha. O ritmo dos dias mudou de novo. Camila e Miguel começaram a agir como unidade, mesmo sem assumir isso em voz alta. Ele passou a ensinar coisas a ela. Como perceber barulho de motor longe, como identificar diferença entre passo humano e passo de animal no quintal à noite, como saber quando alguém mexeu na janela só de olhar o pó da madeira.
Ela aprendeu rápido. Não era aula de defesa. Era devolução de poder. Miguel estava devolvendo a ela controle sobre a própria vida. Isso fez algo dentro dela florescer. Camila voltou a respirar inteiro. Voltou a comer sem ter náusea. Voltou a tocar piano com força, não só com leveza. Não tocava mais escondida. Tocava com as janelas abertas, o som indo até a água. Era mais do que música. Era declaração: eu não estou indo embora. E Miguel sentia aquilo como farol. Cada nota era um lembrete de por que ele estava ali, porque estava aceitando entrar numa guerra que não começou. Ele já tinha perdido o irmão para um acidente causado por negligência alheia. Não ia deixar outro inocente ser engolido por covardia comprada. O clima entre os dois ficou mais íntimo. Não íntimo no corpo, íntimo na lealdade. Camila começou a sentar na varanda ao lado dele, não mais atrás. À noite, dividiam a mesma linha de visão para o lago. Às vezes, os ombros quase se encostavam. Às vezes, encostavam de fato. Quando isso acontecia, nenhum dos dois recuava. Era proximidade limpa, madura, sem jogo. A proximidade de dois adultos cansados que entenderam que não é paixão vazia que salva. É comprometimento. E era isso que agora existia ali. Mas com cada passo que os aproximava, aumentava também o preço a pagar. Quanto mais Miguel firmava presença, mais ele tirava poder de Arthur. E homem como Arthur não aceita perder poder calado. O que veio depois não foi aviso. Não foi bilhete. Não foi pegada na varanda. Foi ataque direto. Foi a primeira vez que a vida de um deles ficou realmente em risco. E foi aí que ficou claro, para todos, inclusive para Camila, o que Miguel Nascimento estava disposto a fazer por ela, e até onde iria para não perdê-la. Na noite em que o ataque finalmente aconteceu, o ar parecia diferente, denso, pesado, como se a própria natureza pressentisse o que viria. O lago estava imóvel. Nenhum som de sapo, nenhum vento movendo o capim. Tobias rosnava baixo, como se o corpo soubesse o que a mente ainda não entendia. Camila tentava ler na sala, mas as palavras embaralhavam. Desde que Miguel enfrentara Arthur, a tensão entre eles pairava como tempestade contida. O fazendeiro andava sempre atento, o olhar cortando o horizonte como faca. E ela, por mais que tentasse disfarçar, percebia. Havia um limite sendo testado. Miguel estava na varanda, sentado, rifle ao lado. As luzes da casa apagadas, apenas o brilho distante da lamparina no canto da cozinha. Era uma noite sem lua. O tipo de noite que esconde mais do que mostra. Por volta das 2, o primeiro som veio. Um estalo seco, como madeira partindo. Miguel levantou de imediato. Camila ouviu o cachorro latir forte. Não aquele latido de susto, mas o de quem desafia. Depois, o som de pneus passando na lama. 3 sombras se moveram no breu. 2 homens, um deles carregando algo metálico que refletia o mínimo de luz. O terceiro ficou no carro, com o motor ligado. Eles não estavam ali para rondar. Vieram para resolver. Miguel pegou o rifle e caminhou até o portão. O coração batia calmo. O corpo pronto. Camila ficou dentro, observando da janela, o medo trancado na garganta. Tobias corria de um lado para o outro, a pelagem arrepiada. Os homens pararam a poucos metros. O do meio deu um passo à frente e, mesmo no escuro, Miguel reconheceu a voz. Era o mesmo que dirigia o carro nas rondas anteriores. Arthur manda lembranças. Miguel não respondeu. Apenas ergueu a arma devagar, mirando para o chão, o suficiente para deixar claro que não hesitaria. A tensão era tão grande que o ar parecia estalar. O homem sorriu, aquele tipo de sorriso que antecede o caos. Deu mais um passo. E então o silêncio quebrou de vez. Um tiro ecoou. Não de Miguel. Do carro. O estampido rasgou o campo e o som correu sobre a água do lago. Camila gritou. Tobias avançou. Miguel virou o corpo e atirou uma vez, seca, precisa. O pneu do carro estourou. O veículo desceu meio metro e o motor engasgou. Os 2 homens do portão recuaram, confusos.
Miguel avançou 3 passos, firme, imponente, e gritou apenas uma frase, não de ameaça, mas de comando. Acabou. Os homens congelaram. A voz dele não veio com raiva. Veio com autoridade. E autoridade é o tipo de poder que covarde não sabe como enfrentar. O motorista, trêmulo, acelerou. O carro, com o pneu furado, arrastou pela estrada, deixando rastro de fumaça. Os 2 comparsas correram atrás, tropeçando na lama. Miguel ficou parado, o rifle firme nas mãos, até o som desaparecer. Quando entrou na casa, o rosto estava coberto de suor e terra. Camila o esperava com os olhos arregalados, o corpo inteiro em choque. Tobias tremia, mas ainda rosnava, fiel à guarda. Miguel deixou o rifle na parede e foi até a janela. Olhou o reflexo do lago e respirou fundo. Disse apenas, isso não vai mais acontecer. Não era certeza. Era promessa. Nos dias seguintes, o rumor do confronto se espalhou pela cidade. Ninguém sabia os detalhes, mas todo mundo tinha versão. Alguns diziam que Miguel quase matou os homens. Outros diziam que eles fugiram antes do primeiro disparo. O que todos concordavam era uma coisa: Arthur tinha sido humilhado. E homem como Arthur não perdoa a afronta. Ele desapareceu por 4 dias. Depois, voltou, não com armas, mas com um advogado. Um documento chegou à casa de Camila, entregue por um mensageiro. Neutro, frio, com timbre oficial. Reivindicação judicial de propriedade. Arthur alegava que o terreno às margens do lago havia sido dado como garantia da dívida. E que, portanto, era dele. Era a forma dele de atacar agora, usando lei para disfarçar vingança. Camila sentou-se à mesa com as mãos trêmulas. Miguel leu o papel em silêncio. Não era só o terreno que estava em jogo. Era a casa, o piano, a história. Tudo. Ele dobrou o documento e colocou sobre a mesa. Disse apenas, isso vai terminar. E, pela primeira vez, ela sentiu um medo diferente. Não do vilão, do que ele, Miguel, poderia fazer. Nos dias seguintes, o fazendeiro mudou. Trabalhava calado, o olhar sempre distante. Passava mais tempo perto do lago do que nos currais. Parecia planejar. Camila tentou falar com ele, pedir que não fosse sozinho, mas ele evitava a conversa. O silêncio dele era de quem já decidiu o que precisa fazer, ainda que doa. Naquela noite, o vento soprou forte. O céu se encheu de nuvens densas. Miguel saiu sem dizer palavra. Camila percebeu tarde. Ouviu o barulho do cavalo na estrada e correu até a varanda. Chamou o nome dele, mas o som se perdeu no vento. O destino, mais uma vez, escolhia o lago como palco. Miguel cavalgou até a margem oposta, onde a propriedade de Arthur começava. Desceu, prendeu o cavalo e caminhou com a calma de quem sabe que o medo já não tem mais poder. Arthur o esperava. Sozinho, mas armado. O farol do carro iluminava metade do rosto dele, o sorriso torto, o olhar de quem acha que controla o fim da história. Os 2 se encararam. Nenhuma palavra. A chuva começou a cair, fina, cortante. Arthur foi o primeiro a falar. Disse que podia resolver aquilo de homem para homem. Disse que bastava Miguel sair do caminho. Disse que Camila não valia o esforço. Miguel não respondeu. Deu um passo à frente. A água batendo no chão, o som de trovão ao fundo. A voz dele saiu baixa, mas firme. Você já tirou gente demais desse lugar. Arthur riu. Apontou a arma. Mas o que não esperava era um movimento rápido, seco, preciso. Miguel desviando, agarrando o braço dele, o disparo ecoando para o alto, o som perdido na tempestade. A luta foi curta, mas brutal. 2 homens presos ao passado, tentando decidir quem merecia seguir vivo. O chão virou lama, o sangue se misturou à chuva, e o som dos corpos pesava tanto quanto o silêncio que veio depois. Quando tudo terminou, Arthur estava no chão. Vivo, mas vencido. Miguel ficou parado por um instante, respirando forte.
Olhou o mesmo lago que já tinha levado o irmão. E entendeu. Aquele ciclo finalmente tinha se encerrado. Não o matou. Não precisou. A derrota moral é a que mais dói em homem que vive de poder. Miguel entregou a arma ao xerife na manhã seguinte. Contou o que aconteceu, com palavras simples. Não inventou heróis, não escondeu culpa. A cidade acreditou nele. Arthur deixou o município poucos dias depois, jurando nunca mais voltar. Camila esperou na varanda até ver Miguel voltando pela estrada. Quando ele apareceu, coberto de barro e silêncio, o mundo pareceu respirar de novo. Ela desceu os degraus, devagar, e ficou diante dele. Nenhuma palavra. Nenhuma explicação. Apenas a certeza silenciosa de quem sobreviveu ao pior. O vento soprou leve, o lago refletia o céu limpo. E, pela primeira vez, Camila não sentiu medo. Sentiu gratidão. E algo mais, algo que não tinha nome, mas que agora era deles.